Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero dar continuidade a um projeto literário que eu iniciei no final do ano passado chamado Leitura Crítica da Esquerda, onde eu me comprometo a escolher, selecionar cautelosamente e com um certo esmero e cuidado obras de autores de esquerda, pensadores contemporâneos de suas obras literárias e fazer algumas críticas acerca desse mesmo livro. No ano passado, no finalzinho do ano passado, fiz o primeiro episódio dessa série e eu escolhi o livro do professor Carlito Neto chamado Falando de Política Sem Politiquês. E hoje, nesse vídeo aqui, já no ano 2021, e assim, eu não, confesso a vocês antes de mais nada, eu não vou me comprometer com a frequência e com a assiduidade dessa série, até porque eu estou com outros projetos literários, por exemplo, que eu já apresentei por aqui, como as leituras políticas, o próprio projeto Lendo e Criticando Olavo de Carvalho, mas sempre que é possível eu vou separar algumas horas da minha semana corrida em meio aos outros projetos para justamente fazer isso, porque eu acredito que é fundamental que nós tenhamos acesso a críticas a respeito de posicionamentos dos pensadores e do que esses influenciadores novos da esquerda escrevem nos seus livros. Pois bem, e o autor e a obra que eu irei fazer essa leitura crítica nesse episódio 2 dessa série vai ser um livro do Henri Bugalho chamado Minha Especialidade é Matar, Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil. Mas antes de conversar com vocês acerca desse livro, eu quero pedir os avisos paroquiais de sempre. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias, segunda, quarta, sábado e domingo. Deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, antes de mais nada, deixa eu só beber aqui um pouquinho de café. Até porque confesso a vocês que essa aula certamente, tal como foi a primeira, onde eu comentei a respeito do livro do professor Carlito Neto, ela vai trazer à tona alguns sentimentos não muito positivos, porque confesso a vocês que não foi, seja a primeira leitura do livro do professor Carlito Neto, como essa leitura do livro do Henri Bugalho, não foi de forma alguma uma tarefa fácil de se fazer, mas eu vou explicar em pormenores no decorrer do nosso vídeo aqui de hoje. Bom, antes de mais nada eu quero deixar claro que vou deixar na descrição desse vídeo, claro, aos interessados e aos corajosos em adquirir uma cópia do livro do professor Henri Bugalho, vou deixar aqui na descrição. A versão que eu tive a oportunidade de ler não foi uma versão física, foi uma versão no Kindle da Amazon. Eu assinei um serviço que a Amazon tem, você paga, se não me falha a memória, R$19, você tem acesso a Kindle Unlimited. Você tem acesso a milhares de livros e alguns livros de autores de esquerda fazem parte desse projeto. Ou melhor, estão presentes no catálogo do Kindle Unlimited. Mas quem tiver e quem quiser, quem tiver interesse em adquirir uma cópia física ou digital, vou deixar aqui na descrição o link na Amazon, caso vocês o queiram adquirir. Bom, mas vamos lá. Sobre o livro em si. O livro nada mais do que é uma reunião de artigos e de colunas e textos jornalísticos publicados pelo Henri Bugalho no ano de 2019, em particularmente dois jornais de grande expressão nacional. Um, a Folha de São Paulo, e o outro, a Carta Capital. Né? É importante deixar claro aqui, e para aqueles que talvez não conheçam, a Folha de São Paulo, por mais críticas que possam ser feitas ao seu jornalismo, ao seu trabalho editorial, ainda assim a Folha de São Paulo, pelo menos na visão que eu observo hoje em dia, é um jornal que, de certa forma, abarca os mais variados posicionamentos ideológicos. Então você tem Henri Bugalho escrevendo, você já teve Kim Kataguiri escrevendo no próprio Folha de São Paulo, você já teve o Jean Willis, inclusive, personagem esse que o Henri Bugalho dedica um capítulo longevo da sua obra. Você tem, por exemplo, hoje em dia o Hélio Beltrão, o presidente do Instituto Mises Brasil, você tem a Catarina Rochamonte, uma filósofa muito mais voltada ao pensamento liberal. Então, por que eu digo isso? Porque a Folha de São Paulo tem essa tradição de receber os mais variados posicionamentos ideológicos e com o Henri Bugalho aqui não é diferente. Todavia, quando o Henri Bugalho, eu percebi isso, tá? É que eu já faço o primeiro comentário pessoal acerca dessa obra. Quando o Henri Bugalho escreve para a Folha de São Paulo e quando ele escreve para a Carta Capital, é possível notar a diferença no tom, na temática com a qual o Henri Bugalho expõe as suas ideias. Até porque a Carta Capital, como sendo um periódico, uma revista, ou até mesmo um conglomerado de notícia muito mais voltado
para um viés progressista, para um viés de esquerda, o Henri Bugalho, quando escreve os artigos escritos aqui, quando são direcionados para o público da Carta Capital, ele é muito mais ácido, muito mais aguerrido, muito mais combativo, até porque é o público mesmo da Carta Capital, em sua grande maioria, são pessoas que concordam com os ideais progressistas, ideais de esquerda, tal qual o Henri Bugalho certamente se aproxima muito mais dessas ideias. Afinal de contas, essa é a ideia aqui desse projeto literário. Conhecer e apresentar obras de autores e pensadores de esquerda. Dito isso, logo no início do livro, e deixa eu só explicar como é que vai funcionar essa minha leitura crítica sobre esse livro do Henri Bugalho. Como todo colunista e como todo articulista, existe um sério problema em fazer análise de artigos de tempos passados. Artigos esses aqui do ano de 2019, alguns já caducaram, alguns já não fazem mais sentido algum, passados-se quase 2 anos após a escrita desses artigos. Por isso, eu mesmo fiz aqui uma pré-seleção dos 24 e vou comentar alguns com vocês. Outros, como é óbvio, eu não vou comentar e vou passar direto, vou seguir adiante, mas sempre, claro, fazendo o convite aos interessados para adquirirem a obra, se assim o desejarem. Eu vou comentar aqueles artigos que eu achei mais interessante e que eu consigo pontuar e que eu consigo fazer um extrato acerca de onde o Henri Bugalho erra e de onde o Henri Bugalho acerta. Esse é o segundo ponto que eu já quero deixar bem basilado e bem assentado aqui. Existem algumas críticas que o Henri Bugalho faz ao Bolsonaro, afinal de contas, o Bolsonaro é certamente a figura central desse seu livro, afinal de contas, o livro chama-se Em Minha Especialidade é Matar, como o bolsonarismo tomou conta do Brasil. Infelizmente, vocês não conseguem ver, porque o Kindle não tem cores, mas aqui você tem a foto do Bolsonaro, aqui é um fundo vermelho, sabe, aquele vermelho sangue, e certamente o Bolsonaro é a figura central aqui, é, digamos assim, a medula óssea, a medula espinhal de todos os artigos presentes aqui no livro do Henri Bugalho, totalizando 24 artigos. Logo no início do capítulo, ele faz uma breve apresentação comentando qual é o intuito, qual é o preceito principal do livro, e ele vai falar justamente sobre a vitória não esperada de Bolsonaro, né? Ele vai utilizar-se logo no capítulo introdutório, logo na apresentação, adjetivos para Bolsonaro como aquelas clássicas palavras que são utilizadas para se referenciar ao presidente Bolsonaro, que está muito mais presente no vocabulário dessa patota, dessa panelinha de esquerda, como homofóbico, autoritário, racista, misógino, né? Ele faz uma crítica, ele tenta, a função, segundo o próprio Henri Bugalho, é justamente fazer uma análise, fazer um estudo para tentar compreender os eventos que fizeram com que Bolsonaro recebesse 57 milhões de votos na eleição que o tornou presidente do Brasil. Essa é, segundo o próprio Henri Bugalho, nas palavras do mesmo, a sua missão principal, o seu objetivo final ao apresentar a nós essa reunião de artigos e colunas escritos, tanto para a Folha de São Paulo quanto para a Carta Capital. Mas antes de entrar no primeiro artigo, chamado O Avesso da Verdade, eu quero comentar sobre a respeito desses 2 pontos trazidos pelo Henri Bugalho e tecer alguns comentários negativos. Quando o Henri Bugalho diz que a vitória do Bolsonaro não era esperada, ele fala, não, os cientistas políticos, eu mesmo não esperava. Vamos deixar claro aqui o seguinte, inclusive eu vou fazer o possível para colocar aqui do meu lado um print de uma publicação minha, feita 2 anos antes da eleição de Bolsonaro no meu Facebook pessoal. 2 anos é exagero, foi 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Onde eu faço uma breve comparação dizendo que se o cenário da esquerda brasileira continuar seguindo o mesmo caminho que foi seguido pela esquerda americana, Bolsonaro está eleito. E eu lá elenquei todos os pontos que acabaram levando o Trump a ser eleito nos Estados Unidos 2 anos antes da eleição de Bolsonaro e que acabou se comprovando que a minha previsão, não gosto nem de usar essa palavra, mas enfim, o meu comentário político futuro se fez concretizado na vitória de Bolsonaro 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses depois. Então assim, percebam como esses autores, esses pensadores de esquerda, eles se fecham tanto na sua bolha que eles não conseguem enxergar o que está ao seu redor, não conseguem enxergar o que acontece na sociedade como um todo, porque qualquer pessoa, não precisa ser nenhum gênio, eu não sou de forma alguma um gênio nas análises, nos comentários políticos. Há 3, 4 anos atrás eu estava apenas iniciando os meus estudos e até hoje eu continuo estudando e quero continuar estudando pelos próximos anos, se assim Deus
me permitir. Mas o ponto é, você observando o que aconteceu nos Estados Unidos, era notório e era factível você fazer comparações, relações diretas entre os acontecimentos que levaram Trump a vencer nos Estados Unidos e que, adaptando para a realidade brasileira, também aconteceram aqui e acabaram tornando o Jair Messias Bolsonaro presidente do Brasil. Além disso, esses adjetivos, ou até, por que não falar, impropérios dirigidos ao presidente da República, homofóbico, autoritário, racista e misógino, eu vou dar minha humilde opinião sobre isso. Existe uma diferença basilar entre falar e fazer. O Bolsonaro, sim, tem declarações e tem falas e tem escritos homofóbicos, autoritários, racistas e misóginos. Isso eu concordo. E aqui eu quero deixar claro a todos que me assistem. Eu votei em Bolsonaro, fiz campanha para Bolsonaro, coloquei dinheiro do meu próprio bolso para eleger o presidente da República, para ajudar, na medida do possível, na minha pequeneza, a ajudar o presidente a alcançar o cargo que ele ocupou. E concordo com o Henrique Bugalho quando ele disse que o presidente Jair Messias Bolsonaro é homofóbico, autoritário, racista e misógino. Vírgula. Fala é diferente de ação. Existe uma diferença fundamental e isso me parece não está no radar do Henrique Bugalho, que é um filósofo. Então, quer dizer, para um filósofo, falar e fazer são as mesmas coisas? Não são. Me desculpem todos vocês que estão me assistindo. Existe uma diferença fundamental entre ser e fazer, entre falar e agir. Concordo. Quando o Henrique Bugalho diz que o Jair Messias Bolsonaro é homofóbico e tudo mais, pelas suas falas. Mas as ações de Bolsonaro, e o Henrique Bugalho, tanto é verdade, que em nenhum momento do seu livro aqui, que vocês vão ter a oportunidade de ler, aqueles que assim o desejarem, e durante essa minha análise crítica, não faz nenhuma menção a um ato, a uma ação concreta onde o Jair Messias Bolsonaro tenha sido homofóbico, autoritário, racista ou até mesmo misógino. Então já quero fazer esse breve parênteses aqui antes de adentrar de fato a comentar alguns dos artigos presentes nessa obra do Henrique Bugalho, chamada, me permitam-me ler mais uma vez o nome aqui do livro, Minha Especialidade é Matar, como o bolsonarismo tomou conta do Brasil. Pois bem, dando início aqui ao primeiro artigo que eu selecionei para comentar, chamado O Avesso da Verdade. O Henrique Bugalho comenta que o caminho para a eleição de Bolsonaro estava sendo pavimentado há anos atrás com o surgimento dos youtubers de direita, né? Que utilizaram-se, segundo a ótica do Henrique Bugalho, um discurso anticomunista, um discurso marxismo cultural, que em brevíssimas palavras é aquela ideia definida por Antônio Gramsci de que a revolução cultural ela deve ser precedida à revolução armada, pois antes da chegada do poder, antes da chegada do proletariado ao poder, as mentes têm que estar dominadas e para isso se faz necessário justamente ocupar os ambientes sociais, os espaços sociais, faculdade, escola, igreja, mídia e todos os outros espaços que compõem a vida em sociedade. Para aí sim, quando chegar a tal da revolução do proletário, as pessoas já estejam incutidas na sua mente o pensamento revolucionário. E aí ele continua também dizendo que esses youtubers de direita utilizam-se de um argumento, utilizam-se de uma postura agressiva, uma postura aguerrida justamente contra os ideais progressistas ou aqueles ideais de esquerda que o Henrique Bugalho mais uma vez cai nesse mesmo discurso manjado, esse discurso forjado do sinalismo da virtude, da sinalização da virtude, tal como o professor Carlito Neto fez no seu próprio livro falando de política sem politiquês. Lembram a vocês? Lembro a vocês? Lá no finalzinho do livro, o professor Carlito Neto se coloca como sendo o bastião, o paladino, o defensor da moralidade. Todo mundo que pensa diferente é vilão, deve ser eliminado, deve ser afastado da vida pública ou até mesmo do debate público. O Henrique Bugalho utiliza-se da mesma temática, da mesma tônica aqui nos seus escritos, se colocando como sendo o bastião da verdade, sendo como sendo um farol, guia moral. Pois, segundo o Henrique Bugalho, esses youtubers de direita têm um desejo de revisitar o passado justamente para criar um novo presente que molda o futuro. É um discurso meio 1984, sabe? Quem controla o presente e muda o passado para influenciar no futuro. Ele vai falar, claro, além do Bolsonaro, ele cita em vários artigos aqui do seu próprio livro o Olavo de Carvalho, dizendo que o Olavo de Carvalho tem um passado obscuro. E aí, Henrique Bugalho, permita-me concordar com você, e aí eu prefiro trazer aqui as próprias palavras do Henrique Bugalho acerca
desse passado obscuro do Olavo de Carvalho, que eu também tive a oportunidade de conhecer quando eu passei a estudar um pouco mais a fundo o Olavo de Carvalho, a pessoa, né? A vida, não apenas a obra, mas a vida do Olavo de Carvalho. O Henri Bugalho diz o seguinte: originalmente, abre aspas, originalmente vinculado a seitas esotéricas e taricas islâmicas, ele foi consolidando em círculos marginais, sem qualquer reconhecimento acadêmico, uma reputação como filósofo conservador, negando o legado do iluminismo, da ciência moderna e dos valores democráticos decorrentes da Revolução Francesa. Então, assim, somente nesse parágrafo você consegue perceber o posicionamento que o Henri Bugalho faz acerca do diploma, acerca da academia, acerca das visões preconceituosas que o próprio Henri Bugalho tem a respeito do Olavo de Carvalho como intelectual. Então é importante deixar claro aqui o seguinte, eu já quero também trazer aqui um outro ponto de reflexão a todos vocês que me assistem. Para você ser um filósofo, você realmente precisa ter um diploma? Porque se você diz, como o próprio Henri Bugalho fala, nesse momento e em outros momentos mais adiante no seu livro, que critica o Olavo de Carvalho, de forma alguma eu quero aqui me posicionar como sendo um defensor irrestrito do Olavo de Carvalho. Eu mesmo tenho críticas assim severas sobre o Olavo de Carvalho, não apenas sobre a sua obra, como também sobre as suas ações. Eu não gosto, por exemplo, do Olavo de Carvalho proferindo impropérios desmedidos a tudo e a todos. Eu não gosto dessa persona do Olavo de Carvalho. Todavia, eu não compro esse discurso de que a vida acadêmica deve ser a baliza para nós ouvirmos a opinião das pessoas. Ainda mais quando se fala sobre filósofo. E o Henri Bugalho, como um filósofo, deveria entender isso mais do que todo mundo. Porque se você for observar que os maiores filósofos do mundo, da Grécia Antiga, pré-Cristo, Aristóteles e Platão, vou ficar apenas nesses dois, não tinham nenhum papel, não tinham um pedaço de papel, ou o diploma, por assim dizer. Não sei se vocês conseguem perceber o que eu estou falando. O Henri Bugalho, tal como alguns outros pensadores de esquerda, tem muito esse feitiço pelo papel, tem muito esse feitiço pelo ambiente acadêmico e desmerecem, em certa medida, todo mundo que não passou pela mesma situação, que não pagou o pedágio, que não passou pela mesma borboleta do sistema acadêmico educacional em nosso país. O que, ao meu ver, é um pensamento muito tacanho e muito limitado. Isso falando da filosofia. Quando você vai, por exemplo, para a história, tal como era, por exemplo, o campo de formação inicial do professor Carlito Neto, mesmo que eu fiz a leitura crítica do seu livro na aula passada, ele como historiador, ele cita Gilberto Freire no seu livro, sendo que Gilberto Freire não tinha diploma de história. Gilberto Freire não cursou a Universidade de História, mas é considerado até hoje um dos maiores historiadores brasileiros, um dos maiores historiógrafos, perdão, do Brasil. Ele não tem diploma de história. Então vocês percebam que existe aí uma conivência. Quer dizer, se Olavo de Carvalho dançasse a mesma música ou entoasse os mesmos discursos defendidos por Henri Bugalho, aí sim, talvez ele seria um filósofo de alta estirpe. Mas como Olavo de Carvalho vem pelo outro lado, aí não vale, não tem diploma, não é filósofo, não ministra aulas. Todas as vezes que o Henri Bugalho cita o Olavo de Carvalho aqui no seu livro, é simplesmente para associá-lo à figura do Bolsonaro, dizendo que ele é o guru, dizendo que ele é a mente intelectual por trás da nova direita e tudo mais, e é sempre num caráter, é sempre num tom pejorativo, é sempre num tom negativo para tentar justamente desmerecer o pensamento do Olavo de Carvalho, que em certa medida, se você conseguir pincelar e você conseguir extrair, você consegue encontrar ali no Olavo de Carvalho algumas pérolas que merecem ser dignas de consideração e de respeito a todas as pessoas que desejam adentrar a vida intelectual. Isso de forma alguma, reforço mais uma vez, quero dizer que eu concordo 100% com Olavo de Carvalho. Eu não concordo 100% comigo mesmo, quanto mais no velho Olavo. E aí ele fala, né? Valores democráticos decorrentes da Revolução Francesa. Quer dizer, ele traz o que interessa a ele sobre a Revolução Francesa, né? Que é a tal da liberté, égalité, fraternité. Só que ele ignora, tal como algumas pessoas dentro do próprio espectro político da esquerda, que a Revolução Francesa foi responsável por uma chacina incomensurável. Qual era a ideia por trás dos filósofos iluministas durante a Revolução Francesa? Não, vamos organizar aqui a nossa sociedade em prol desses três ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, vamos acabar com essa monarquia absolutista, e uma vez ocupando os espaços de poder, o que é que foi feito pelos primeiros revolucionários franceses? Muitos deles, inclusive, foram levados a julgamento
e executados sumariamente pela própria Revolução que eles mesmos defendiam. E especula-se, segundo alguns estudos de historiadores a respeito da época da Revolução Francesa, que a chacina a posteriori da Revolução Francesa era num nível muito maior a que acontecia, por exemplo, durante a monarquia absolutista do rei Luís. Não estou dizendo aqui de forma alguma que uma coisa justifica a outra, estou apenas trazendo fatos. O julgamento fica a seu critério. E aí ele vai falar, não, o Henri Bugalho, mais uma vez, né, se coloca como um bastião da verdade, dizendo que a eleição de Bolsonaro tem a ver justamente com o medo da ameaça comunista e por conta desses youtubers de direita e por conta dessa liderança de Olavo de Carvalho, que começaram a incutir na mente da população brasileira que existe um comunista em cada esquina. Mais uma vez, o Henri Bugalho, falta a ele o conhecimento de outras biografias, de outros autores. E aqui eu vou citar o próprio Olavo de Carvalho, esse mesmo que ele gosta de desmerecer. O Olavo de Carvalho, por mais críticas que você possa fazer a ele, mas ele foi importantíssimo em um trabalho jornalístico que o mesmo liderou, segundo o próprio, nas palavras do próprio Olavo de Carvalho, chegou até ele essa notícia meio que de mão dada, a função dele foi simplesmente trazer a público a respeito do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi trazido à tona pelo Olavo de Carvalho por conta do seu trabalho jornalístico já há 10, 15, 20 anos atrás, que é justamente, em brevíssimas palavras, uma instituição de nome democrático, né, Foro de São Paulo, que reúne entidades, partidos e lideranças de esquerda justamente com a ideia de resgatar a União Soviética, ou melhor dizendo, com o fim da União Soviética, alguns intelectuais pensaram em planejar justamente o surgimento de uma nova América Latina marxista, de uma nova América Latina socialista. E aí o Henri Bugalho vem me dizer que não existe motivo para não ter medo de comunistas a cada esquina, sendo que nas próprias atas desses encontros do Foro de São Paulo, que reúne FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma instituição de narcotraficante e terrorista, ditadores, e que reúne lideranças e partidos políticos do Brasil, entre eles o PT e PSOL e outros partidos de esquerda, que deixam muito claro nas suas atas de reunião, agora oficializadas e muitas em domínio público, pois estão facilmente encontradas na internet, está muito claro justamente nas proposições e no que é proposto na reunião do Foro de São Paulo e desses vários partidos e entidades de esquerda, justamente a dominação da América Latina partindo do viés de esquerda. Então, assim, dizer que não faz sentido ter medo de comunista é simplesmente ignorar a própria missão do Foro de São Paulo e de outras instituições partidárias e políticas de esquerda em nosso país e na América Latina como um todo. Então, mil perdões, Henri Bugalho, mas falta a ele, não apenas a ele, mas a alguns outros autores e pensadores de esquerda, justamente conhecer o outro lado da história, tal como, por exemplo, eu estou fazendo aqui agora. Confesso a vocês, mais uma vez, tem sido um trabalho homérico e muito lamuriante, pelo menos para mim, dedicar algumas horas da minha semana corrida para ler essas obras de esquerda e me deparar com absurdidades, assim, que saltam aos olhos de tão absurdo que é algumas coisas que eu leio, mas eu espero justamente que vocês entendam que a ideia desse quadro aqui é justamente convidá-los a refletir sobre aquilo que vocês leem e municiá-los a combater essas inverdades proferidas por autores e pensadores de esquerda, tal como eu fiz no primeiro episódio e quero fazer nesse de hoje e continuar adiante na medida do possível. Pois bem, partindo para um próximo artigo que eu separei aqui chamado O Golpe de 64 e a Reescrita da História do Brasil. O Henri Bugalho, perdão, sempre vou confundir Henri Bugalho e Olavo de Carvalho, até por causa do final, né? Bugalho e Carvalho. Mas o Henri Bugalho vai falar nesse capítulo a respeito de que existe uma teoria da conspiração, ou até mesmo um desejo de uma direita delirante de ressignificar, de reescrever a história a respeito do golpe de 64. Golpe esse que, segundo a ótica marxista, a ótica revolucionária, foi justamente o golpe que acabou por erigir a ditadura militar, o governo militar e posteriormente ditadura militar. Ele logo faz, e assim, essa vai ser também, e aqui eu já faço mais um adendo, mais um parênteses a respeito da obra do Henri Bugalho, essa vai ser mais uma tônica, mais um tema central do livro do Henri Bugalho. Sempre que possível ele vai fazer comparações com o nazismo, comparações com Hitler.
A cada 2 artigos dele, ele sempre faz uma comparação com o nazismo e com Hitler nos seus artigos. E aqui não é diferente quando ele vai falar a respeito de 1964, a reescrita da história no Brasil. Ele faz uma comparação entre o nazismo e a ditadura militar. Concorda, Henri Bugalho, quando você diz que nada na ditadura militar ou nada no regime militar deve ser celebrado. Afinal de contas, ditaduras devem ser execradas, devem ser expugnadas, devem ser criticadas em toda medida. Todavia, abra aqui um parênteses, que quando o Bolsonaro vem a público defender a ditadura, defender o regime militar, ele faz por ele mesmo, e como pessoa e como cidadão, que ele tem direito de fazê-lo, ele deve ser execrado por isso, caso alguns indivíduos não concordem com o posicionamento de Bolsonaro. Mas você assumir, ou você rotular todo mundo, todos os 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, apenas porque votaram em Bolsonaro serem simpáticas aos regimes ditatoriais, vocês percebem como isso é muito reducionista, é um pensamento muito tacanho, e mais uma vez tem a ver com aquele pensamento de sinalização da virtude. Não, como eu não votei em Bolsonaro, eu não cultuo regimes autoritários, mas se você votou em Bolsonaro, e como Bolsonaro defendeu o Coronel Brilhante Uchi, como Bolsonaro defendeu a ditadura militar, aí sim, você é um defensor, você é um simpático às ideias totalitárias, e por conta disso você também defende o nazismo. Essa é a linha de raciocínio que Henri Bugalho faz aqui e nos traz a todo momento aqui no seu livro. Permitam-me ler aqui para vocês uma das marcações que eu fiz aqui nesse capítulo, quando ele fala exatamente o seguinte, abre aspas. É evidente que num país com 90 milhões em ação, como apontava a famosa canção da Copa de 70, a vasta maioria dos brasileiros não teria problemas diretos com a ditadura. Do mesmo modo que grande parte dos mais de 60 milhões de alemães não foi vítima de nazistas. Pelo menos até a Segunda Guerra Mundial ser deflagrada, e que terminaria por devastar a Alemanha e depositar sobre gerações de alemães o peso na gigante culpa histórica. Esse argumento do Henri Bugalho está por trás de algumas verdades ou de algumas falácias, segundo eles, repetida pela militância de direita ou pelos simpáticos ao governo Bolsonaro, de que a ditadura só perseguia vagabundos, de que o regime militar, que posteriormente virou ditadura, veio justamente como contra-resposta à Revolução Comunista e que, segundo algumas pessoas da época, a ditadura não perseguia todo mundo, apenas as pessoas que, digamos assim, saíam dos trilhos ou que não estavam de acordo, por exemplo, com algumas verdades propagadas, por exemplo, pelo regime militar. Mas qual é o perigo por trás desse tipo de argumento? É justamente sinalizar a falsa virtude e jogar no limbo e fazer comentários ácidos, críticos e um tanto quanto vis a todas as pessoas que pensam diferente. É importante aqui abrir um parênteses. A história ela é contada tendo como base fatos, documentos, testemunhas. Todavia, ao ser contada, ela é contada por uma pessoa, ou seja, por um historiador. E esse historiador é um ser humano munido de ideologias, ideias, posicionamentos, enfim, ele tem uma persona dele, seja de esquerda, seja de direita. O historiador não é um ser isento de opinião ou um ser isento de preferência ideológica. Por isso, é muito comum, ao se ler alguns historiadores ou ao se ler alguns relatos presentes, por exemplo, em livros didáticos, faça essa experiência. Pegue um livro didático do Brasil, contando a história do Brasil, e percebam vocês mesmos a forma como é descrito, por exemplo, o governo de Lula, o governo de Dilma e o governo militar, e talvez vocês percebam ali a malícia presente nas palavras. Digo isso também por conhecimento de causa, por ter, professor, quase uma década em sala de aula, não foram poucos os alunos que me interpelaram e que me paravam nos corredores das escolas a qual eu trabalhava, comentando a respeito de como eles não ficavam satisfeitos com a forma como o professor de história transmitia um conteúdo. Sempre, por exemplo, esses alunos que eu estou dizendo são aqueles alunos que eram muito mais simpáticos às ideias de liberdade. Alunos reclamando que o professor passava horas e horas demonizando o capitalismo e louvando o socialismo. Por que eu trago esse ponto aqui em questão? Porque a história referente ao regime militar, à ditadura militar, ela tem 2, 3, 4, 5 versões. E é necessário, por um caminho de honestidade intelectual, melhor dizendo, para aquelas pessoas que desejam seguir o caminho da honestidade intelectual, conhecer os 2, 3, 4, 5 pontos que existam sobre esse mesmo assunto.
Sobre isso eu não irei me delongar mais, até porque eu não tenho a capacidade intelectual para fazer nesse tocante da área da história, mas, se me permitem, vou deixar aqui na recomendação, aqui no espaço dos comentários, aqui mesmo na descrição desse vídeo, perdão, o documentário do pessoal do Brasil Paralelo chamado 1964, Entre Armas e Livros, onde o pessoal do Brasil Paralelo fez um trabalho, assim, fantástico em trazer o outro lado da história. Assistam, tirem suas próprias conclusões e reflitam, mais uma vez. Todo historiador tem um posicionamento, carrega dentro de si uma carga ideológica que muitas das vezes é trespassada nos seus escritos, na sua obra. O Henri Bugalho e alguns outros pensadores de esquerda parecem ignorar e se colocam sempre como sendo os bastiões, mais uma vez, os bastiões da verdade. Eles sempre sinalizam virtudes. E no final desse capítulo ele vai falar a respeito das mortes. E aí eu já quero caminhar aqui para a conclusão dessa nossa reflexão acerca do livro do Henri Bugalho, porque ele coloca as mortes da ditadura militar e as mortes do regime nazista como sendo mortes de pessoas que devem ser, de forma alguma, celebradas, pessoas que devem ser lamentadas, pessoas que morreram, foram assassinadas por regimes autoritários e por conta disso merecem o nosso respeito. Concordo 100% com você, Henri Bugalho. Eu só não acho justo essa comparação entre nazismo e a ditadura militar. E eu vou explicar por que mais à frente, quando o próprio Henri Bugalho, quando vai falar sobre a Marielle Franco e sobre Jean Willis, ele mesmo desdiz o que ele disse no capítulo anterior, que para ele os números são irrelevantes, temos que nos preocupar com as pessoas que morreram. Mas nos capítulos adiantes, ele faz um ode justamente a duas personalidades. Ao Jean Willis, deputado que está fugitivo do Brasil, ou melhor dizendo, apatriado, ou melhor dizendo, refugiado do Brasil, e a morte da vereadora Marielle Franco. Vou explicar mais sobre isso em detalhes mais a seguir. E aí no capítulo seguinte, tendo relação direta com o capítulo anterior a respeito da comparação que o Henri Bugalho faz, comparação no que eu digo, a exposição a respeito das mortes causadas pela ditadura militar e pelo nazismo, o capítulo a seguir é um capítulo muito pedante a respeito do alto exílio de Jean Willis. A forma como o Henri Bugalho nos apresenta o Jean Willis aqui é nível herói. É um nível assim que me parece que eu não sei porque que a Marvel ou a DC não fizeram ainda uma história em quadrinho do Jean Willis. E aqui eu abro um parênteses bem rápido, né? Só explicando a quem não conhece a figura do Jean Willis, até porque está um pouco sumido da mídia. O Jean Willis, ele veio à mídia, ou ele surgiu, melhor dizendo, para a mídia brasileira quando ele participou de uma das edições do Big Brother Brasil, tendo vencido essa edição do Big Brother Brasil e tendo alcançado um relevante sucesso. Ele é um professor universitário, se não me falha a memória, nasceu na Bahia, e logo depois ele se lançou como candidato a deputado, se não me falha a memória. Não sei se essa foi a primeira candidatura dele, mas ele ganhou a eleição de deputado federal e foi direto para Brasília, e lá ele impôs, ou melhor dizendo, ele impôs não, né? Ele levou em pauta os ideais progressistas do movimento LGBTQIA+, e outras pautas comuns à esquerda. E justamente nesse contexto de parlamento foi onde o Jean Willis começou a confrontar-se com o Jair Messias Bolsonaro, pois os dois eram deputados federais da mesma casa, no caso, né, o Congresso Federal, onde ficam os mais de 500 deputados, e lá eles tiveram alguns confrontos homéricos. Até que, em 2016, né, no impeachment da Dilma, o Jean Willis e o Jair Messias Bolsonaro, que na época era um deputado federal, mas já se avolumava a quantidade de pessoas interessadas que, ou pelo menos que tinham uma certa expectativa na candidatura presidencial de Jair Messias Bolsonaro, eis que chega o fatídico dia da votação do impeachment da Dilma. E por uma ironia do destino, ou uma infelicidade, aí cabe, é claro, a visão particular de cada um de vocês, o Jean Willis e o Jair Messias Bolsonaro, por conta dos seus nomes, já que a votação do impeachment é por ordem alfabética, o Jair Messias Bolsonaro foi primeiro, fez o seu voto, fez uma saudação ao coronel brilhante Ustra, ao meu ver, uma saudação infeliz, não tinha necessidade de fazer aquilo, mas enfim, ele o fez. E aí logo depois, o Jean Willis era a pessoa seguinte a votar. Fez o voto dele inflamado, aclamado também, e na volta eles acabaram trocando umas certas farpas, segundo palavras do próprio Jean Willis. Quando Jean Willis estava caminhando em direção
ao microfone para fazer o seu voto, o Bolsonaro proferiu palavras ofensivas contra o mesmo, e no retorno do voto do Jean Willis, esse deu uma cusparada em direção ao Jair Messias Bolsonaro. Fato esse que ganhou a mídia internacional. Mas o ponto é, segundo nas palavras do Henri Bugalho, foi justamente naquele momento e com a eleição do Jair Messias Bolsonaro 2 anos depois que João Willis percebeu que precisava abandonar o país por conta justamente de uma onda crescente de violência às minorias, ao movimento LGBTQ e a mais. Isso se confirmou mais ainda, segundo as palavras do Henri Bugalho e do próprio Jean Willis, com o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que também defendia ideias muito próximas ao Jean Willis. Eles eram, inclusive, parceiros do mesmo partido. Tanto a Marielle Franco quanto o Jean Willis eram partidários, eram filiados ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. E segundo o próprio Henri Bugalho, os dois, né? Eles defendiam esses ideais, né? Esses valores, né? Da mulher, do negro, do gay, da favela, tal como o próprio Jean Willis o fazia, claro, em certa medida. E aí o Jean Willis comenta nesse artigo aqui, que é meio que uma entrevista, meio que uma conversa que ele tem com o Henri Bugalho, que ele percebeu que após o assassinato da Marielle Franco, não havia mais a possibilidade, a normalidade democrática no país, e por conta disso ele estava fugindo do país, ele estava abandonando, não é nem a palavra, não é nem abandonando, me falta a palavra correta. Ele utilizou-se de uma palavra exílio, ele estava se auto-exilando, tanto é que inclusive esse é o nome da coluna, o auto-exílio de Jean Willis, justamente para fugir de que acontecesse com ele, que ocorresse com ele, perdão, o mesmo fim trágico e lamentável que aconteceu com a Marielle Franco. Mas o que me chama mais atenção, mais uma vez, é a forma como Henri Bugalho faz transparecer nas suas palavras que, por você que está me assistindo aí, 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, terem votado em Bolsonaro, as suas mãos estão sujas de sangue com o assassinato de Marielle Franco. Vejam o que é que ele diz aqui. Abre aspas. Vejam mais uma vez a sinalização da virtude que o Henri Bugalho puxa para si mesmo. E para todas as pessoas de esquerda que não votaram em Bolsonaro. Como a própria Marielle se identificava, ela era mulher, negra, gay da favela, enfim, tudo que a classe média branca e conservadora brasileira abominava e temia. Ela era a antítese daquilo que se entende habitualmente como cidadão de bem. Ainda mais porque esta vereadora pertencia a um partido de esquerda e defendia pautas que no Brasil ainda são tabus, como aborto e feminismo. Vamos lá, deixa eu só deixar claro aqui o seguinte. Votei em Bolsonaro, mais uma vez, fiz campanha para ele, coloquei dinheiro no meu próprio bolso e, na medida da minha pequeneza, fiz o possível para ajudá-lo a se eleger. Mas isso não me torna, Henri Bugalho, deixa eu só deixar isso aqui claro, um simpatizante de tudo que Bolsonaro fala ou faz, e tampouco uma pessoa que irá glorificar o assassinato de uma pessoa, da Marielle Franco, ou seja, qualquer outra pessoa. E o que é que isso tem a ver com o que o Henri Bugalho falou no capítulo anterior? Vejam, mais uma vez, aquela sinalização da virtude. Peraí, ô Henri Bugalho, eu votei em Bolsonaro, mas eu repudio veementemente, quero deixar isso aqui claro e registrado a todo sempre aqui nesse vídeo no YouTube, o assassinato que aconteceu na Marielle Franco, com a Marielle Franco, perdão. Minhas lástimas, meus pêsames à família da Marielle Franco. Uma coisa não está nada a ver, não tem associação nenhuma com a outra. E eu tenho certeza que dos 57 milhões de pessoas que dedicaram o seu voto a Bolsonaro, eu diria que 99% dessas pessoas não ficaram felizes e não celebraram a morte da vereadora Marielle Franco. Então percebam a baixeza intelectual com a qual o Henri Bugalho expressa-se nas suas palavras, colocando como se o fato de você ter votado em Bolsonaro, aí você é da elite branca conservadora, aí você odeia esses valores da mulher, da negra, do gay, da favela, aí por conta disso você é simpático, você é, digamos assim, um consigliere dessas ideias de Bolsonaro. Mais uma vez, algumas críticas que o Henri Bugalho faz ao Bolsonaro, eu concordo em 100%, mas essa baixeza intelectual, essa baixeza moral de comparar, de dizer que 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, não, vocês votaram em Bolsonaro e vocês odeiam a mulher, vocês odeiam os negros, odeiam os gays, odeiam a favela. Peraí, Henri Bugalho, deixa eu só lembrar a você o seguinte. O Brasil é um dos países que mais mata no mundo. Nós temos números de homicídios mais altos do que regiões que estão em guerra, aberta e declarada há décadas.
Jean Willis foi vencedor da edição do BBB com voto popular brasileiro. Vocês percebem isso? Então, essa mesma sociedade que o Henri Bugalho diz ser contra a mulher, a negra e o gay, é a mesma sociedade que deu um presente a Jean Willis da ordem de R$500 mil quando esse mesmo foi vencedor do BBB. E vejam como o tempo é o senhor da razão. O Henri Bugalho escreveu isso aqui em 2019. Infelizmente existe aqui um erro temporal na sua própria fala, além, claro, dos seus próprios escritos. 2 semanas atrás, eu posso até errar aqui a data exata, até porque eu não acompanho muito esses programas de reality show. Quem foi que venceu a última edição da Fazenda? Jojo Todinho, uma mulher negra da favela. Venceu mais um reality show por aclamação, por voto popular. Então não me venha com esse argumento pueril de que a população brasileira é conservadora no sentido negativo, tal como ele tenta pincelar aqui, que é contrário justamente à mulher, negro, gay. Não, não é. Existem indivíduos que são contra essas minorias? Existem. Esses devem ser escorraçados da vida em sociedade, de preferência em público, para que esses nunca mais o façam. Mas dizer que só porque você votou em Bolsonaro, você é também dessa forma? Desculpa, Henri Bugalho, mas você erra e muito ao transpassar, essas palavras aqui nos seus artigos, nas suas colunas. E aí ele vai falar sobre essa tal dessa perseguição que Jean Willis passou a sofrer entre os grupos de extrema direita, primeiro nas redes sociais, depois com ameaças reais, e por conta desse surto fascista, mais uma vez, é uma palavra que esses pensadores de esquerda gostam de utilizar como se fosse um coringa, é uma espécie de jogo de baralho, ele sempre tem que jogar essa carta na mesa. Não, é o fascismo está retomando. E aí, o próprio Henri Bugalho vai comentar mais adiante que, segundo ele, um dos fatores que ajudou a eleição de Bolsonaro, né, lembrando, estamos falando aqui de 2016, 2017, depois veio a eleição em 2018, foi quando, faltando pouco menos aí de um mês para a eleição, o Bolsonaro sofreu um atentado que quase deixou convalescido, quase levou, quer dizer, deixou ele convalescido, mas quase o levou à morte, que foi a facada que ele sofreu. Segundo o próprio Henri Bugalho, esse foi, para a visão política e de comentarista político dele, um dos fatores preconizantes para auxiliar a vitória, para ter ajudado o Bolsonaro a vencer a eleição, o pleito de 2018, né? E aí ele comenta que outras perseguições da extrema-direita continuaram a acontecer, a Débora Diniz, ao próprio Marcelo Freixo e outras figuras da esquerda, e que Jean Willis simplesmente tomou a decisão de esse autoexílio, justamente para proteger a sua própria vida. Um outro artigo aqui que eu separei, eu queria comentar com vocês, chama-se Filosofia, a inimiga pública número 1 do novo Brasil. Nesse capítulo, ele vai comentar o Henri Bugalho, mais uma vez assim, ele não traz dados, ele não traz comprovações, ele simplesmente faz elucubrações, faz sua exegese literária aqui nesse seu livro, mas sem trazer fontes históricas, bibliográficas, pesquisas, não. Ele simplesmente tira essas informações, sei lá, talvez da cabeça, ou melhor dizendo, da mente dele, que ao meu ver deve estar muito vazia para ele chegar a essas conclusões. Ele vai falar a respeito do desprezo da população brasileira pelo conhecimento acadêmico e, mais uma vez, ele faz críticas a Bolsonaro por conta do iletramento de Bolsonaro. Fica até um pouco sem graça em fazer isso aqui, em ter que defender macho, mas vamos lá, deixa eu só deixar claro aqui o seguinte. Qualquer pessoa que já procurou estudar um pouco da vida do Bolsonaro vai descobrir uma peculiaridade do Bolsonaro que você não encontra, por exemplo, em Lula. Bolsonaro começou a sua vida no Exército, nas Forças Armadas, após a aprovação no teste da agulha negra, no vestibular da agulha negra, que é considerada até hoje uma das provas seletivas mais difíceis de se fazer, de se aprovar. O Bolsonaro foi aprovado com louvor, passou, se formou, foi paraquedista do Exército Brasileiro. Então, assim, se é possível colocar duas figuras na mesma balança, se é possível colocar essas duas figuras aqui de espectros políticos distintos, Bolsonaro e o Lula na balança, não é justo, Henri Bugalho, você criticar a não academicidade
o não letramento do Jair Messias Bolsonaro, mas fechar os olhos, por exemplo, para Lula, que, como ele mesmo falou em entrevistas passadas, é uma pessoa que não gosta de ler, uma pessoa que não tem interesse nenhum em leitura, não suporta livros, palavras saídas da boca do próprio Lula. Então vejam isso aqui. Não sei quem está me assistindo já teve a oportunidade de ler o livro do George Orwell, chamado 1984. Tem um termozinho lá definido pelo George Orwell, autor socialista, a qual eu gosto muito, chamado duplo pensar, que é justamente isso aqui. Quer dizer, para criticar a falta de letramento de Bolsonaro, ele utiliza-se dizendo, não, Bolsonaro fala palavrão, Bolsonaro utiliza-se uma linguagem chula e tudo mais. Beleza, concordo, Henri Bugalho, com você que Bolsonaro é isso mesmo. Bolsonaro é o tiozão do pavê que venceu a eleição. Mas na mesma medida, ele não utiliza-se desse argumento para Lula. Por quê? Porque ele é simpático a Lula. Ele é companheiro de Lula. Então vocês percebem, isso é duplo pensar. Quer dizer, cria-se uma régua, cria-se um critério para criticar a pessoa que só vale para esse sujeito, para esse aqui não. Vocês percebem a dissonância cognitiva presente nessa linha de raciocínio, tal qual o Henri Bugalho faz aqui no seu livro? Outra coisa, essa questão que ele traz aqui, de que isso foi fundamental, foi um dos fatores, melhor dizendo, preconizantes que acabaram auxiliando a vitória do Bolsonaro, esse descrédito pelo conhecimento acadêmico, Henri Bugalho, ele é causa do próprio setor acadêmico, que se afastou cada vez mais da sociedade. Eu digo por ter tido a oportunidade de cursar ciências sociais, e eu mesmo percebi logo nos primeiros meses de curso o deslocamento das discussões acadêmicas que aconteciam em sala de aula da vida em realidade, da vida em sociedade. Então, esse desprezo, que segundo o próprio Henri Bugalho existe, da vida, ou melhor dizendo, da maior parte dos brasileiros para a vida acadêmica, é justificável. Não estou dizendo que é bom, não. Deixa eu deixar isso aqui claro. Não é bom de forma alguma, pois, ao meu ver, a universidade deveria trabalhar para o povo. Tudo que é produzido na universidade deveria retornar para o povo. Afinal de contas, é o povo que sustenta a universidade brasileira, a universidade pública, gratuita e de qualidade, como vocês mesmos gostam de usar. Quando eu digo vocês mesmos, é as pessoas de esquerda. E aqui eu coloco, claro, o Henri Bugalho. Ele vai falar também que a descrença no jornalismo brasileiro acabou levando Bolsonaro a vencer. Também. A descrença ao jornalismo brasileiro aconteceu pelo próprio jornalismo brasileiro, que decaiu e tem decaído cada vez mais nos dias de hoje. Então, assim, ao meu ver, é cada vez mais a população brasileira, ou afegão médio, se vocês preferirem dessa forma, abrindo os olhos para a forma como algumas instituições, alguns conglomerados de mídia, por exemplo, tentam manipular a todo momento a opinião pública, as pessoas, através da mídia, através de suas notícias. Então, assim, ao meu ver, a descrença no jornalismo foi causada pelo próprio jornalismo, pelos próprios jornalistas. Né? Ele vai falar sobre as tias do WhatsApp, que elas ajudaram a eleger Bolsonaro. Bom, ajudaram mesmo. Isso eu não tenho dúvida de forma alguma, Henri Bugalho. Eu mesmo, durante a eleição de Bolsonaro, atuei como um tio do WhatsApp, tá? Toda vez que tinha uma postagem interessante, eu saía enviando para os grupos que eu fazia parte. Não recebi um centavo por isso, pelo contrário, eu gastei do meu próprio bolso para ajudar a eleger o presidente. E de forma alguma, isso quer dizer que eu concordo 100% com as palavras e com as ações do Jair Messias Bolsonaro. Agora, alguns comentários que o Henri Bugalho faz aqui no seu livro a respeito da eleição do Bolsonaro, bom, ele faz, né? Mais uma vez, uma crítica à polarização político-ideológica. Crítica essa que, a meu ver, é muito burra. Explico a vocês por quê. E permitam-me aqui abrir um parênteses. Como um linguista por formação, é necessário e importantíssimo que nós nos atenhamos ao significado, ao léxico das palavras. Se você diz que a polarização política é ruim, você tem que se perguntar, qual é o contrário da polarização? É justamente a unidade, uníssono. O discurso uníssono, ou seja, um discurso só. Porque se você não tem dois discursos conflitantes, combatendo-se entre si para tentar agradar uma maior quantidade de pessoas, você tem apenas um discurso uníssono, ou seja, um discurso só. Aí ele faz mais uma vez uma crítica à polarização política ideológica, tal como, por exemplo, mais uma vez, remeto à ao vídeo anterior, ao primeiro vídeo dessa série, onde eu critiquei o professor Carlito Neto, porque ele também tinha esse mesmo discurso moroso, sendo contrário à própria ideia de polarização política, que, a meu ver, não faz sentido nenhum. Porque se você não tem uma polarização política, onde duas ideias conflitantes podem entrar
em conflito para tentar convencer o maior número de pessoas, o que é que você vai ter? Apenas um discurso. Aí é autoritarismo. Aí é fascismo, onde só um fala. E aí ele continua sobre isso, abre aspas. Esta polarização político-ideológica tão característica do mundo pré-queda Muro de Berlim caiu como uma luva para este discurso simplificador de Bolsonaro. De um lado estão os justos, cristãos, conservadores, armamentistas, não necessariamente muito democráticos. E do outro, os maus, comunistas comedores de criancinhas que trabalham dia e noite para a destruição da civilização ocidental. E aqui você reúne o PT, o PSOL, o MST, George Soros e até o Barack Obama. Os professores de filosofia certamente engrossam as fileiras inimigas destes anacrônicos comunistas, ousando ensinar Marx, Gramsci e filósofos da escola de Frankfurt, e seus incautos alunos, doutrinando-os para se tornarem militantes nesta guerra cultural, pois para Bolsonaro e seu novo ministro da Educação é exatamente para isto que servem os cursos de filosofia, para formar comunistas malévolos. Bom, Henri Bugalho, talvez o tempo a qual você já está vivendo fora do Brasil tenha deslocado a sua persona acerca da faculdade, ou melhor dizendo, das universidades brasileiras. Essas críticas que você faz são infundadas, porque basta você pegar qualquer roteiro de estudos de faculdades de humanas em nosso país e você vai perceber e você vai encontrar um elo, um fio condutor nessas próprias bibliografias recomendadas aos alunos desses cursos mais voltados à área de humanas, um caráter marxista. Não apenas no curso de humanas, em cursos também que não são de humanas, há sim essa invasão ideológica marxista. Abro aqui um parênteses. A minha esposa iniciou um curso de letras português na faculdade aqui na Universidade Federal de Sergipe e logo na bibliografia inicial do primeiro período, do primeiro semestre de curso, é possível e é notório ver e constatar por A mais B a carga ideológica marxista de muitos autores recomendados pelos professores de um curso de licenciatura português. Ou seja, os professores que organizam um curso, ao invés de estarem preocupados em formar bons professores, em apresentar a gramática, em apresentar os clássicos portugueses, tal como Lusíadas, Luís Vaz de Camões, ou até mesmo Castro Alves, o Navio Negreiro, enfim, apresentar a português, o amor à língua portuguesa para torná-los bons professores e pessoas instruídas na gramática normativa, não. É ler Bagno, é ler Marx, é ler Engels. E se não é esses autores diretamente falando Marx e Engels, é ler Paulo Freire, que tem carga marxista. Então vocês percebem isso, que está totalmente errôneo com a visão do Henri Bugalho. As universidades brasileiras, sim, têm servido como um antro, como um celeiro para a formação de militantes de esquerda, militantes intelectuais, que irão ocupar depois justamente esses espaços sociais, seja a faculdade, seja até mesmo o parlamento. Afinal de contas, como bem diz o Olavo de Carvalho, permita-me que faça uma reflexão a ele, uma menção a ele, melhor dizendo, a universidade cria, gera, é o nascedouro justamente de lideranças políticas e de personas e de personalidades que irão ocupar outros espaços de relevância, outros espaços de poder. Então, essa crítica infundada que o Henri Bugalho faz, talvez seja por conta justamente, mais uma vez, desse deslocamento que ele tem da própria faculdade, da própria universidade brasileira. E aí, mais uma vez, né, ele faz comentários críticos ao Olavo de Carvalho, chamando ele de professor, sempre em aspas, sempre no negativo, dizendo que o Olavo de Carvalho ministra aulas, mais uma vez, coloca em aspas, chama ele de guru ideológico, faz críticas à Idade Média, diz que o Olavo de Carvalho se autoproclama filósofo. Não, Henri Bugalho, não existe essa autoproclamação de filósofo. O filósofo é todo aquele que pensa, todo aquele que produz algo, e o Olavo de Carvalho tem. Goste você ou não, produzido nas últimas décadas uma vasta obra intelectual e conseguido conquistar e cativar centenas e milhares de alunos. Então sim, Henri Bugalho, e no estrito senso da palavra, goste você ou não, Olavo de Carvalho é um filósofo, Olavo de Carvalho é um professor. Para você ser um professor, você não precisa ter um diploma concedido a você, por exemplo, como eu tenho, de licenciatura. Você não precisa. O que você precisa é ter conteúdo para apresentar e pessoas dispostas a ouvir. É isso, a causa e consequência necessária para você ser um professor. Claro, para ser um filósofo demanda, claro,
é óbvio, e aqui mais uma vez fazendo referência aos filósofos gregos, não lembro se era Platão ou Aristóteles que falava só se é filósofo depois dos 50 anos. Bom, o Olavo de Carvalho já tinha esse requisito. E mais uma vez, tá, gente? Quero deixar isso aqui claro. Quando eu falo do Olavo de Carvalho, eu não estou dizendo que eu concordo 100% com ele. É só que as críticas que Henri Bugalho faz ao Olavo de Carvalho são infantis demais, são pueris por demais. E é sempre no tom pejorativo, é sempre num tom diminutivo, sabe? Tentando desmerecer justamente o trabalho intelectual do próprio Olavo de Carvalho, que é claro, é óbvio, merece críticas, mas críticas, pelo amor de Deus, críticas que devem ser fundadas e bem basiladas. A realidade das universidades em nosso país é isso sim, é um antro, é um celeiro de lideranças políticas e de militantes que irão justamente depois, uma vez concluído o curso, até inclusive alguns até demoram muito mais do que se espera deles para concluir o curso, ocupar-se justamente de espaços de representatividade, espaços de poder para justamente defender, levantar a bandeira progressista, né? Porque assim, a universidade a Universidade Brasileira especificamente falando, que é a qual o Henri Bugalho faz referência e que eu tenho um pouco de conhecimento e de lugar de fala para comentar, deixou de ser justamente aquilo que Aristóteles falava, né? Que o fim último do homem é contemplar a verdade, contemplar o saber, contemplar o belo. Cada vez mais as universidades brasileiras têm deixado de lado essa função primordial dos espaços acadêmicos e cada vez mais cultuado ou passado a se valer justamente das estruturas físicas, das dependências e da própria estrutura do sistema educacional para perpetuar pensamentos, ideologias que, ao meu ver, não levam a sociedade ao desenvolvimento de forma alguma. Pois bem, gente, eu vou caminhando aqui para a conclusão. Peço desculpas por não conseguir, de forma alguma, comentar todos os artigos. Mas se eu fizesse isso, tenho certeza, todos vocês, que essa aula seria 3, 4, 5 horas, porque são vários artigos e, mais uma vez, como eu falei lá no início da nossa aula, alguns artigos já dataram, alguns artigos já venceram. Por exemplo, artigos que ele fala sobre Moro, artigo que ele fala sobre... Tem uns 3, 4 artigos aqui que ele fala sobre o juiz Sérgio Moro, a polêmica envolvendo o Lava Jato, a saída de Sérgio Moro do governo Bolsonaro, que foi um pouco atribulada. Quer dizer, um pouco não, né? Muitíssimo atribulada. Então, alguns artigos já dataram, já venceram e não faz sentido nenhum fazer comentários acerca do mesmo. Mas, se permitem-me, caminhando para o final e em conclusão aqui dessa nossa crítica literária da esquerda, episódio 2, a respeito do livro do Henri Bugalho, tem um capítulo aqui que é assim, é triste, é lamurioso como o Henri Bugalho escreve isso. Capítulo chamado Peladões Universitários, Golden Shower e Elsa, a lésbica. A crítica que o Olavo de Carvalho faz a Elsa, a lésbica, eu concordo. É uma crítica que ele faz a um posicionamento da ministra Damares, que ela vai falar sobre que Elsa era lésbica, que as obras e que o filme Frozen influencia e tudo mais. Eu tendo a discordar, em certa medida, com todo o perdão, das palavras da ministra Damares. Mas as outras duas referências que o Henri Bugalho faz aqui, seja ao Golden Shower e seja aos Peladões Universitários, mais uma vez, é talvez por conta do deslocamento ou da cegueira ideológica a qual o Henri Bugalho foi acometido nos últimos tempos. Porque ele faz uma menção àquele episódio horrível. E me desculpem mais uma vez, e me desculpem, peço perdão se eu por acaso trazer ou retomar esse acontecido à mente de vocês, não é de forma alguma algo fácil. Ele faz uma menção a Bolsonaro compartilhando um vídeo no seu Twitter de uma cena onde 2 indivíduos, 2 adultos, um em cima de um ponto de ônibus, numa festa de carnaval, um urina no outro e o outro insere o dedo no seu orifício corrugado anal. O Bolsonaro compartilhou isso na mídia e o Henri Bugalho dá a entender que é errado. Não, não faz isso não, porque são 2 adultos, eles concordaram. Quer dizer, os 2 indivíduos, esses 2... Vou até me controlar aqui as palavras. Esses 2 infelizes estão numa via pública, por mais que seja uma festa de carnaval. Quer dizer que festa de carnaval não existe moralidade, você pode fazer tudo em festa de carnaval. E aí esses 2 indivíduos em cima do ponto de ônibus, um inserindo o dedo no orifício corrugado anal do outro, o outro urinando na plateia. Aí o Bolsonaro vai a público, na sua própria rede social, como presidente da República, compartilha esse fato e o Henri Bugalho diz que está errado. Não, não pode fazer isso, porque mostrou ao mundo a baixeza do Brasil.
Mas justamente para isso que serve um presidente, ao meu ver. Uma das funções do presidente é essa, é falar, gente, isso aqui tá errado. Pessoal, vamos tentar organizar aqui o carnaval para fazer um negócio mais bacana, para que cenas como essa não aconteçam mais vezes. Mas não, o Henri Bugalho, ele é tão relativista que ele ignora o ato abjeto cometido por esses dois desgraçados que deveriam estar na cadeia e critica quem? O Bolsonaro, porque expôs isso a público. Não, não pode. Aí mais à frente ele vai falar a respeito do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, quando ele fez uma batalha ideológica, de certa forma, contra as universidades brasileiras, justamente por alguns acontecidos, que estão todos eles documentados. Por exemplo, universidades brasileiras, ou melhor dizendo, departamentos educacionais de algumas universidades brasileiras, que eram utilizados para festas, drogas, orgias, também, abre aspas. Digo isso com conhecimento de causa. Eu cursei Ciências Sociais aqui na Universidade Federal do Sergipe e eu mesmo vi o espaço, o próprio Departamento de Ciências Sociais, a salinha, por assim dizer, ser utilizada para festas, bebidas, drogas, orgias, que eu saiba não teve, mas eu não duvido, sinceramente. Inclusive, lá nessa salinha do Departamento de Ciências Sociais aqui na Universidade Federal do Sergipe, era um espaço para guardar cerveja, guardar bebidas alcoólicas. Então, quando o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vem a público dizer que as universidades servem, em certa medida, não em toda medida, porque existem estudos sérios, existem professores sérios, existem alunos que querem, de fato, adquirir conhecimento nos espaços acadêmicos. Mas isso, de forma alguma, ignora, ou melhor dizendo, desmerece o argumento de Abraham Weintraub de que as universidades são utilizadas para esse tipo de comportamento. Comportamento esse que eu tenho certeza que nenhuma pessoa em sã consciência estaria de acordo. Afinal de contas, as universidades brasileiras custam aos cofres públicos e ao dinheiro dos pagadores de impostos. Aquele mesmo, Joãozinho e Dona Maria, que acordam 5 horas da manhã, pegam 3, 4 conduções para chegar ao trabalho, passar 8 horas, 9, 10 horas trabalhando, pagam para que esse tipo de absurdidade, orgia, bebida, drogas, tráfico, estupros aconteçam nas universidades brasileiras? Não, Henri Bugalho, me desculpa. Isso é, infelizmente, e falo com conhecimento de causa, mesmo que diminuto, mas verossímil. Isso é uma realidade das universidades brasileiras. Não estou dizendo todas, mas que isso acontece em alguns campos universitários ao redor do Brasil, acontece. Então a crítica do Abraham Weintraub é muito mais acertada. E aí ele faz uma crítica aos cortes contingenciais do ministro da Educação. Vejam, né, mais uma vez, o tempo é o senhor da razão. E o Henri Bugalho, talvez, como a maior parte dos pensadores de esquerda, falta conhecimento em economia. Quando o Abraham Weintraub veio a público dizer que ia contingenciar os gastos, existe uma diferença fundamental entre as palavras contingenciar e cortar. O que é contingenciar? É você segurar, é você retrair, é você manter sob o seu controle. Cortar é indefinitivo. O ministro Abraham Weintraub foi a público e disse, olha, enquanto o Brasil não crescer, enquanto o desenvolvimento econômico do Brasil não acontecer tal como nós estamos planejando, nós iremos contingenciar alguns gastos das universidades. Pronto. Criou-se uma celeuma no Brasil, os movimentos estudantis, os militantes, os políticos foram a público. Não, o ministro de Bolsonaro quer acabar com a faculdade, quer destruir a faculdade, quer precarizar o ensino público brasileiro. O tempo se mostrou mais uma vez o senhor da razão. Passados-se alguns meses, o Brasil voltou a crescer economicamente falando, o dinheiro foi injetado novamente nas universidades brasileiras. Então percebam, né? Mais uma vez, a desonestidade intelectual com a qual o Henri Bugalho apresenta aqui o seu posicionamento nos seus artigos, e isso, infelizmente, aqui eu já posso atestar, é uma prática comum entre esses pensadores. Eles se colocam como sendo os bastiões, eles se colocam como sendo o guia moral da sociedade, mas eles mesmos utilizam-se de argumentos e de um pensamento tanto quanto espúrio acerca dos outros. Aí vai falar sobre o kit gay, vai falar mais uma vez. E é fantástico, a forma... mil perdões, mas, bom, a forma não palatável, isso para não dizer burra, com que esses pensadores de esquerda se valem dos gays em determinados momentos, né? Porque se você for observar, em todos os regimes autoritários, totalitários, fascismo, socialismo, comunismo, nazismo, e aqui eu fico só no socialismo e no comunismo, que é muito defendido por uma ala militante do movimento LGBTQIA+, eles ignoram que justamente nesses regimes socialistas e comunistas os gays não têm espaço, os gays não têm voz. Na própria Cuba, ilha essa comandada por um ideólogo, ou melhor dizendo, por um ditador socialista, Fidel Castro, os irmãos Castro,
existiam campos de reabilitação sexual para gays. O próprio Jean Willis, a mesma figura que o Henri Bugalho endeusa e eleva que é um status de super-herói, um tempo, antes ainda, claro, de toda essa polêmica, toda essa celeuma que o levou para fora do Brasil, pousou para uma revista vestido de quem? Che Guevara. Che Guevara, o mesmo sujeito que foi a público em um determinado discurso na ONU na década de 50, 60, se não me falha a memória, dizer que fuzilamos e continuaremos a fuzilar. Esse mesmo indivíduo endeusado e louvado por essa figura do Jean Willis. Então percebam aqui, mais uma vez, tem a ver, claro, com aquela palavra lá da dissonância cognitiva apresentada a nós no livro do George Orwell, 1984. Quer dizer, defendem esses ideais socialistas, comunistas, mas ignoram que na China gays não são bem-vindos, que em ditaduras socialistas comunistas os gays não têm essa mesma voz que eles têm nos regimes democráticos. Por mais críticas que você possa se fazer a Bolsonaro, mas ainda assim os gays têm a oportunidade de falar. E assim, finalmente, eu concluo aqui essa nossa aula. Mais uma vez, confesso a vocês, não é uma leitura fácil de se fazer, mas aos corajosos eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do livro na Amazon para quem deseja comprar. E só para finalizar aqui, eu não posso deixar de falar isso aqui. O Henri Bugalho utiliza-se sempre de um discurso moroso, pedante, para exaltar pensadores de esquerda ou até mesmo criticar todo mundo que votou em Bolsonaro. E eu quero deixar aqui claro o seguinte: algumas críticas que o Henri Bugalho faz ao Bolsonaro eu concordo, assino embaixo, sem sombra de dúvidas. O que eu não gosto é dessa forma virtuosa com a qual ele se coloca por ser crítico a Bolsonaro. Eu acho que ser crítico a Bolsonaro e a qualquer governante do país é o mínimo que qualquer pessoa decente e consciente há de se fazer. Afinal de contas, devemos entender a política institucional não como um fim, mas como um meio. O fim é Deus, o fim é contemplar o belo, o fim é atingir o divino, é atingir a salvação, é conquistar a salvação divina. A política é apenas um meio de passagem. E Bolsonaro está aí, daqui a 2 anos teremos eleições novamente, não sei se Bolsonaro ganha novamente, mas Bolsonaro vai passar. Então essa ideia que esses autores de esquerda sempre trazem, não, a política é o fim, a política tem que melhorar a sociedade, a política tem que resolver todos os problemas da vida em sociedade. Não, a política não tem que resolver isso não, até porque não vai se resolver. O que temos que resolver é nós mesmos como indivíduos uns com os outros. Mais uma vez, a política deve ser vista como um meio e não como um fim a ser alcançado. Então fica aqui só essa reflexão que eu queria deixar com vocês para que vocês compreendam que, apesar de não gostar de forma alguma, não ser simpático ao Henri Bugalho e a quase nada que ele escreve aqui no seu livro, especialmente falando das suas menções a Hitler, nazismo, ele faz isso assim, mais uma vez, quero deixar isso aqui claro. A cada 2 capítulos ele faz essa comparação de Hitler com Bolsonaro, sempre comparando o nazismo, sempre falando disso. Então assim, mais uma vez, é aquele duplo pensar, né? O mesmo indivíduo que diz nos capítulos iniciais, nos artigos iniciais, que toda vítima deve ser lamentada, toda vítima deve se lamentar pelo assassinato de toda vítima, seja da ditadura militar, seja do nazismo, é o mesmo indivíduo que fecha os olhos, por exemplo, para os 50 mil homicídios que acontecem em todo o Brasil, mas quando Marielle Franco sofre um assassinato tenebroso, tal como ela sofreu, e mais uma vez aqui, deixo claro aqui, quero explicitar o meu repúdio ao assassinato que foi acometido sobre a vereadora Marielle Franco. Todavia, não podemos, Henri Bugalho, fechar os olhos para as 50 mil mortes em nosso país, 50, 60, quase 70 mil homicídios com armas de fogo que acontecem em nosso país. Então, se você diz que os números da ditadura militar e do nazismo não devem ser comparados porque são pessoas, e por que com Marielle Franco, e por que com Jean Willis, e por que com Lula, e por que com algumas personalidades da esquerda você gosta de erigir, você gosta de elevar, e aquelas outras pessoas que pensam diferente de você, ou que não dançam a mesma música que você, ou que não tocam a mesma sinfonia que você toca, elas sequer são mencionadas, elas sequer são consideradas. Elas são ou não são cidadãos? A mim, ao meu ver, na minha ótica, elas também são tão cidadãs quanto eu e quanto você, Henri Bugalho, e todos vocês que me assistem. Aí, gente, inclusive tem uma lei chamada Lei de Goldwyn sobre isso, né, que é uma lei da internet, criada, se não me falha a memória, por um matemático, por um professor,
que diz que à medida que uma virtual discussão online se alonga, a chance de surgir uma comparação envolvendo Hitler ou os nazistas é muito, né? Aí ele vai falar que Olavo de Carvalho está criando uma juventude bolsonarista, e aí ele faz comparação mais uma vez à juventude hitlerista. Então, assim, é sempre esses argumentos baixos, esses argumentos pueris, esses argumentos execráveis. E o próprio Henri Bugalho ignora, por exemplo, que na época do PT, do governo de Lula e Dilma, você entrava no site oficial do PT e tinha lá uma aba, militância virtual. Se torne um MAV, se torne um militante de ambiente virtual. Quer dizer, naquela época não era juventude lulista ou juventude dilmista, mas agora, como algumas pessoas estão utilizando justamente do espaço das redes sociais para compartilhar suas ideias e compartilhar o seu pensamento, tal como eu faço aqui, aí sim é uma organização sistemática de uma militância bolsonarista ou de uma militância olavista. Então vocês percebem aqui o duplo pensar do Henri Bugalho presente aqui no seu livro. Isso, ao meu ver, é algo natural da própria sociedade. Essa polarização político-ideológica existe desde que o mundo é mundo. E mais uma vez eu reforço, ser contrário à polarização política é justamente ser a favor de um pensamento autoritário, de um pensamento fascista, que ele mesmo critica aqui em vários momentos, mas me parece que, pelo menos nas palavras, ele deixa transparecer um pouco desse seu desejo autoritário de ser o único pensamento ou o único discurso que guie, que leve a sociedade à frente ou leve a sociedade ao desenvolvimento. Pois bem, meus queridos e estimados alunos, concluo. Aí vai falar sobre... Gente, assim, eu digo que vou terminando, mas sempre vou me lembrando de coisas aqui que, infelizmente, vou ficar para outra oportunidade. Ele fala sobre as pessoas, por exemplo, fazendo manifestações a favor de Bolsonaro e pedindo AI-5. Ele dizendo que isso é errado. Ô, Henri Bugalho, eu também acho, cara. Inclusive, eu acho que quem pede AI-5 deve levar 5 dedos na cara. É isso que eu acho, é isso que eu penso, é isso que eu acredito. Se alguém estiver do meu lado pedindo ditadura militar, volta do regime militar, e se eu tiver a oportunidade de ver uma pessoa fazendo isso, eu serei o primeiro a meter os 5 dedos na cara dessa pessoa. Mas se dizer que isso está de acordo com quem votou em Bolsonaro, ou porque Bolsonaro Percebem? São ligações que o Henri Bugalho faz tirados da cartola dele do nada, sem comprovação bibliográfica, sem dados, sem estatísticas, tal como, por exemplo, o livro do professor Carlito Neto, onde ele fala um monte de coisa, fala um monte de número, um monte de informação, e quando você chega no final do livro não existe uma referência bibliográfica, tal como o próprio Henri Bugalho faz aqui no seu livro. É óbvio que artigos periódicos em jornais não necessita ter, ou pelo menos não é critério, eu digo porque eu já tive a oportunidade de escrever artigos jornalísticos também, não existe essa necessidade de colocar no final as fontes bibliográficas. Mas falo isso por mim. Se um dia os meus artigos, os meus humildes textos se tornarem uma coletânea, eu serei o primeiro a cada artigo e a cada afirmação categórica que eu tenha feito a respeito de algum fato histórico, a colocar a fonte bibliográfica de onde eu tirei aquilo, de onde foi retirada aquela informação. Isso é o mínimo que uma pessoa séria, academicamente falando, deveria fazer, ou até mesmo um autor, um filósofo como o próprio Henri Bugalho se autodenomina, né? Porque será que ele é menos filósofo? Já que ele critica Olavo de Carvalho, vamos criticar Platão, vamos criticar Aristóteles, vamos criticar Henri Bugalho, então ninguém é filósofo nesse negócio, ou todo mundo é. Ou ninguém é filósofo porque não tem diploma, ou todo mundo é filósofo simplesmente porque tem uma obra produzida tal como você mesmo tem e o próprio Olavo de Carvalho. E aí, bom, visão negativa da Terra-média, olha, Tolkien aqui. Visão negativa da Idade Média, mais uma vez, recomendo conhecer outros autores. A própria Regine Perrenot faz um trabalho fantástico. Vou deixar aqui na descrição alguns livros, caso vocês queiram conhecer uma outra visão acerca da Idade Média. E ele vai falar sobre outras coisas, gente, que infelizmente é impossível conseguir abarcar todas aqui. Mas eu espero que pelo menos esses pouquíssimos artigos, eu selecionei 12 artigos aqui, acho que consegui comentar com vocês todos eles. São 24, como eu falei no início do nosso vídeo, era impossível selecionar todos. Mas eu espero que pelo menos esses artigos que eu selecionei, esses meus breves comentários acerca de cada um deles, possa servir pelo menos a vocês como munição para combater justamente esses argumentos defendidos por Henri Bugalho, Carlito Neto e outros tantos autores de esquerda e influenciadores digitais que aparecem, vez ou outra, dando pitaco e compartilhando sua opinião nas redes sociais. Bom, gente, por hoje é só. Agradeço. Se você chegou até aqui, queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse, espalhasse esse vídeo. Olha, manda esse vídeo para um cara de esquerda. Olha, você gosta de Henri Bugalho? Veja aí o professor Leonardo falando. Veja o que você acha dele, das opiniões dele. E vamos abrir o debate, tá? Porque eu sou 100% a favor da polarização
político ideológico. Eu quero sim que pessoas de esquerda venham aqui no meu vídeo e façam críticas. E adoraria ver, adorar só a Deus. E ficaria muito feliz em ver se no futuro alguma pessoa de esquerda também fizesse esse mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui. Ler livros de direito e fazer críticas. Bom, até o momento eu não vi ninguém fazê-lo, mas quem sabe no futuro. E assim, eu encerro essa nossa breve aula, quer dizer, não tão breve, esse episódio 2 de Crítica Literária da Esquerda. Espero vê-los no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Lembrem-se, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, ative as notificações para receber as notificações dos vídeos. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias. E até o próximo vídeo, não sei qual vai ser o próximo vídeo da Crítica Literária da Esquerda, mas tenham certeza que o mais breve possível eu retornarei para fazer mais uma vez uma crítica literária da esquerda. E mais uma vez peço que me acompanhem nas redes sociais, onde lá eu faço, onde eu demonstro os bastidores, onde eu mostro, melhor dizendo, os bastidores aqui da produção do livros, etc., tanto meu quanto da minha esposa. Nossas redes sociais estão aqui na descrição também. Até a próxima, fiquem todos com Deus, Deus os abençoe enormemente. Tchau, tchau.